Olá gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez nesta nossa aula. Nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre os atributos de Deus. E antes de nós iniciarmos os estudos dos atributos de Deus, nós vamos falar sobre a doutrina de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre essa doutrina que está inserida dentro do contexto dos atributos. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Se você passou aqui no YouTube e viu esse vídeo, se inscreve no canal. A segunda coisa, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e divulga esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo, ok? Muito bem, meu nome é João França, você já nos conhece. Deus possa estender a graça e a bondade sobre as nossas vidas, compreendendo melhor a sua palavra e a sua verdade revelada no Evangelho de Jesus Cristo, ok? Esse canal ele visa estudar a teologia cristã na perspectiva reformada. Muito bem, a doutrina de Deus, a teologia propriamente dita, irmãos, ela encerra-se no conceito de Deus. Devemos sempre iniciar esse estudo com duas pressuposições básicas. Quando eu quero falar sobre o ser de Deus, eu tenho que partir de duas pressuposições. A primeira é que Deus existe e a segunda é que ele se revelou em sua palavra divina. E por esta razão, não nos é impossível começar com o estudo de Deus. Podemos dirigir-nos até a sua revelação para aprender o que ele revelou a respeito de si mesmo e a respeito da sua relação com as suas criaturas. Então, eu vou à Escritura, vou até a palavra de Deus para aprender mais sobre ela, ok? A pressuposição básica, fundamental na teologia cristã é que Deus existe. Isso pode ser visto lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Ele diz, no princípio criou Deus. E às vezes você possa achar que é algo inusitado, algo difícil, algo complicado de entender. Não, é algo que você precisa aprender sempre e sempre. Muito bem, então a Bíblia ela não se preocupa em provar a você que Deus existe. Ela não está preocupada em provar que Deus existe. Ela toma como axioma necessário a sua existência, a existência de Deus. E é necessário ao estudante da teologia a partir dessa pressuposição. E é estranho ver muita gente nas redes sociais falando de teologia, discutindo teologia, refutando A, refutando B, mas não tem uma doutrina sólida do ser de Deus. Outro dia, no grupo de WhatsApp, percebi que tinha um irmão lá no grupo que negava a doutrina da Trindade, ou seja, negava um aspecto fundamental da doutrina de Deus. Isso é terrível. Então nós precisamos considerar algo muito mais além, precisamos saber o que é teologia de fato e partindo do conceito de estudar o ser de Deus. A segunda verdade é que este Deus que nós estamos falando, ele se revelou, comunicou a sua verdade de forma proposicional aos homens que foram criados conforme a sua imagem. É no estudo desta revelação que nós podemos conhecer a Deus e a sua vontade para nós. Muito bem, então vamos seguir para as evidências bíblicas da existência de Deus. Dentro dessas questões, queridos, nós precisamos entender o seguinte, devemos considerar que Deus diz em sua palavra a respeito de si mesmo. A Bíblia nos apresenta uma visão clara concernente ao ser de Deus. Ela nos oferece os dados bíblicos que pressupõem a existência de Deus. A carta aos Hebreus, por exemplo, nos lembra exatamente isso quando vai dizer que é necessário que aquele que queira alguma coisa se aproximar de sem fé, creia, se aproximar de Deus, creia que ele exista, ok? Hebreus 11:6. O primeiro versículo da Bíblia já anuncia este princípio basilar que é, no princípio, Deus. A Bíblia vive indicando e nos apontando onde Deus está e o que ele é. João capítulo 7, por exemplo, veja João 7, João 7, e o verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Diz o seguinte, como porém se aproximassem do templo e da promessa de Deus, jurou Abraão, o povo cresceu e morreu. Desculpem, aqui está no livro de Atos, irmãos. Deixa eu voltar aqui para o livro de João, o Evangelho de João, de Atos. João 7, exato, verso 17. Agora vai. Isso, muito bem. E se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do Pai, conhecer a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, note bem, o primeiro aspecto importante é que eu preciso conhecer quem é Deus através da doutrina que ele revela de si mesmo. Em Oséias capítulo 6, verso 3, diz que devemos buscar conhecer a Deus e crescer nesse conhecimento
de Deus. A Escritura como um todo conclama o homem a crer em Deus, que é pessoal, eterno e absoluto. Nós vamos ver isso mais à frente, quando vamos estudar a questão dos atributos de Deus no nosso curso aqui. Muito bem? Vamos começar com a negação da existência de Deus. Veja, a objeção à existência de Deus vem de vários segmentos e de variadas formas. É muito comum em nosso tempo pessoas defenderem que Deus e a verdade suprema não existem. Existem pessoas que hoje, nos nossos dias, têm dito isso, que Deus não existe, que Deus não é real, que Deus é uma ilusão, que Deus é alguma coisa que você criou. Você não tem coragem de encarar o mundo como o mundo é, então você cria um Deus para você. Muito bem. Isso é percebido nos centros universitários, nas escolas, na televisão e nos outros meios de informação. O Dr. James Kennedy, no seu livro Como é Deus, ele levanta uma questão interessante. Ele vai dizer o seguinte, que a mente humana caída tem as suas raízes para a incredulidade, ou seja, a mente do homem natural, do homem caído, do homem depravado, ele é inclinado para a incredulidade, nunca para a verdade, nunca para o Evangelho, nunca para a verdade do Senhor. Muito bem. Então, a primeira questão que você percebe é que a negação da existência divina, ela não parte simplesmente pelo viés filosófico. Ela parte pela condição caída e depravada do homem. O homem caído e depravado, pela mente mergulhada na incredulidade, não quer abraçar a Deus. Ainda que nós saibamos que este homem tem a imago revelada nesse coração, e esse coração busca de todas as formas subtrair-se e alienar-se de Deus. Como bem coloca James Kennedy, que essa mente caída, a mente humana caída, ela tem razões e raízes para a incredulidade. Ela se aprofunda na incredulidade. Ela não se aprofunda na fé. Ela não se aprofunda em conhecer a Deus. Ela não se aprofunda no Senhor. Ela se aprofunda na incredulidade. Essa é a grande verdade que nós aprendemos aqui. Essa é uma verdade clara na Escritura e na experiência cristã. Um outro elemento importante, aí a gente segue agora para a negação direta, que é o ateísmo. O outro erudito, chamado Gordon Randall Clark, nos lembra que os ateístas são os que afirmam não haver Deus. Quem são os ateus? Os que afirmam não existir Deus. No sistema do ateísmo, temos dois tipos que precisam ser considerados, dois tipos de ateísmo, dois tipos de ateus. Ele pode vir de várias formas, né? O materialista, o racionalista, o empirista. Essas formas de ateísmo são presentes na nossa conjectura, mas podem ser basicamente resumidas as duas categorias de ateísmo, duas categorias em que o ateísmo é colocado. A primeira forma eu chamo de ateu prático. Esse tipo de pessoa é a que vive como se Deus não existisse, ok? Muitos crentes são ateus práticos, muitos de nós somos ateus práticos. Nós não oramos a Deus, nós não buscamos a Deus, nós não zelamos pela nossa vida espiritual, vivemos como se Deus não existisse nesse mundo. É como se ele não fosse real, embora as pessoas acreditem que esse Deus exista. Todavia, estas pessoas não buscam, não amam a sua palavra, não querem orar a Ele, e para que Ele tome a direção dos seus empreendimentos, né? A estrutura da mente deles é uma estrutura de negação de Deus na prática, não na intelectualidade. Eles creem, eles vão até a igreja, eles fazem culto, eles acreditam que há um Deus, eles acreditam nisso, mas na vida prática vivem como se esse Deus não existisse. Veja, e não querem de fato viver isso. A Escritura fala desse tipo de crente, desse tipo de pessoa, desse tipo de ateu, né? Eu digo crente, mas assim, aquele que nega a Deus na prática. Esse de pessoa, a Bíblia ele menciona esse pessoa como alguém que de fato está longe do Senhor, longe do Deus da aliança, longe do Deus pactual, ok? Muito bem. E aí é interessante quando você abre a Bíblia Sagrada, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, diz o seguinte: sabe, porém, olha que coisa interessante, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si mesmo,
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, aquele que tem a forma de piedade, mas vive de maneira ímpia, aquele que tem um hábito religioso, aquele que está sempre vinculado à igreja, mas está sempre distante de Deus, sempre distante da palavra, sempre distante do evangelho. Essa pessoa, diz Paulo, Timóteo, foge desse tipo de pessoa que está de fato longe da vontade do Senhor, longe da vontade de Deus, ok? Muito bem. O segundo aspecto que eu quero colocar para vocês aqui, os homens eles parecem piedosos por serem servos de Deus e negam com as suas ações pecaminosas. E Paulo lembra isso aos Efésios, que eles tinham estado anteriormente sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, verso 12. Eles viviam como sem Deus no mundo. Então, viver como sem Deus no mundo é um ateísmo prático, ok? Isso é ateísmo prático. Em segundo lugar, consideremos o ateísmo teórico, o segundo tipo de ateísmo que a gente tem e que a gente encontra nos dias de hoje. O que significa este termo, ateísmo teórico? O que quer se dizer por ateu teórico? Berkhoff nos oferece uma resposta interessante. Berkhoff, na sua sistemática, diz o seguinte, que geralmente são um tipo de intelectual que procura justificar a afirmação de que não há Deus por meio da argumentação racional. O professor Flint distingue 3 espécies de ateísmo teórico. Então, existem 3 espécies ou 3 subcategorias. Primeiro, o ateísmo dogmático, que nega perentoriamente a existência do ser divino. O ateísmo cético, que duvida da capacidade da mente humana determinar se há ou não um Deus. E o ateísmo crítico, que sustenta que não há nenhuma prova de validade da existência de Deus. Então, é bem interessante esses tipos, porque, por exemplo, o dogmático é aquele que está sistematicamente ligado a negar a existência divina por meio de racionalidade. O ateísmo cético, que a gente poderia chamar de agnóstico, vai dizer que não pode provar a existência de Deus, também não pode negar a existência de Deus. E o ateísmo crítico é aquele que sustenta que não há nenhuma prova válida para a existência de Deus nesse mundo. Então, nenhuma prova que você apresente, se você for evidencialista, nenhuma prova que você apresente ao ateísmo crítico, você não vai conseguir provar que Deus existe para ele, a não ser pela ação sobrenatural do Espírito Santo. A Escritura nos diz que este tipo de pessoa é insensato por querer negar a realidade última de todas as coisas, que é Deus. Salmo 14, verso 1 diz o seguinte, há uma exposição minha sobre o Salmo 14 nesse canal, procura uma exposição que eu faço sobre o Salmo 14, eu também abordo essa questão. O ateísmo prático é quando ele diz assim, quando diz o insensato no seu coração, não há Deus, Deus não existe, ele decide de fato fazer isso. E é interessante que no Salmo de número 10, eu posso vislumbrar isso também de maneira muito pontuada, né? No Salmo 10, poucas pessoas leem o Salmo 10 e entendem basicamente a mensagem que ali está, mas o Salmo 10, no verso 4, diz o seguinte, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então é um eco do que ele diz no Salmo 14. O Salmo 14 é um eco do que ele diz aqui também. Então você percebe que dentro da estrutura bíblica há uma indicação desse tipo de ateísmo, né? Vemos a mesma tônica sendo apresentada de forma clara. Os perversos em seus corações não refletem sobre Deus e sobre a sua palavra, ok? Isso é o ateísmo prático. Mas as pessoas dizem assim, pastor, isso deve ser porque há uma falta de evidência da mente conseguir compreender a Deus ou conhecer a Deus. E aí entra na cognoscibilidade de Deus, né? Na teologia há 2 ideias sobre Deus. Primeiro, há uma que Deus é incompreensível. A ideia de incompreensibilidade não quer dizer irracionalidade, né? Mas que nós não compreendemos tudo sobre o que Deus é ou o que ele realiza em sua obra da criação e da providência. Segundo, Deus, contudo, é cognoscível, ou seja, ele pode ser conhecido. Essas são 2 postulações que devemos levar sempre em consideração no estudo da teologia sistemática, ok?
Primeiro, Deus é incompreensível. Jó capítulo 11, verso 7 fala disso. Isaías 40, verso 18 vai falar. A Confissão de Fé de Westminster, escrita nos anos de 1643 a 1648, declara que Deus é incompreensível. Todavia, a Escritura também nos ensina que Deus pode ser conhecido conforme aprendemos nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Lá em João capítulo 17, veja lá João 17, que é um capítulo muito rico para o nosso estudo pessoal, devocional, litúrgico, teológico. João 17, verso 3, vai nos mostrar isso. Vai dizer o seguinte, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, é possível conhecer a Deus, sim. É possível você conhecer o Senhor. É possível você se estar a conhecer a Deus no que Ele é de fato, ok? E também, 1 João capítulo 5, verso 20, 1 João 5, 20, vai falar também sobre isso, que é interessantíssimo esse texto, que é um texto muito próprio, que fala sobre a divindade do Filho, né? A divindade do Filho, a divindade de Jesus Cristo. E vai falar o seguinte aqui, né? 17:20. E também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, como é que eu posso reconhecer ou conhecer o verdadeiro Deus? Através da pessoa de Jesus Cristo. Então, há uma fonte, há uma maneira de como eu posso conhecer a Deus. Em sua teologia sistemática, Louis Berkhof, mais uma vez, nos lembra algo importante sobre essa questão da incomplexidade e da cognoscibilidade de Deus. Ele diz o seguinte, que a teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus, de modo algum. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo. Eu não posso compreender a Deus na sua plenitude. Isto está completamente fora de questão. Finitus non possit capere omnifinito, ou seja, o finito não pode conter o infinito. Esse é um ponto importante que a gente tem que aprender no estudo da teologia e a respeito do ser de Deus, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre essas questões relacionadas ao ser de Deus, né? Na verdade, ao estudo de Deus ou a chamada doutrina de Deus. Quando você conhece um pouco sobre a doutrina de Deus, você conhece mais sobre a verdade dele. A partir da próxima semana, nós estaremos trazendo para vocês, com a graça do Senhor, os estudos sobre os atributos de Deus. Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre você. Se inscreva no canal, dê aquele joinha, compartilhe, divulga mais esse canal para que outras pessoas possam ter acesso, conhecer. Nós queremos fazer as lives diretamente via smartphone e para fazer isso eu preciso de um número de inscritos, de 1000 inscritos no canal. Então, se você tiver interesse de nos ajudar a divulgar mais a fé reformada, fique à vontade, se inscreve e divulga. Deus abençoe e Ele possa manifestar a graça sobre a sua vida.